o crescimento chinês do Brasil, é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o ex-diretor do Banco Central do Brasil, o professor Carlos Eduardo Freitas, que é consultor econômico. Participa da entrevista conosco o jornalista Davi Merick. Professor, vamos entrar no investimento e poupança, porque isso é um assunto muito bom no termo de Brasil. O Brasil, tradicionalmente, deve muito em termos disso. O investimento é baixo, né? Então nós estamos com coisa nunca passamos de 18% e tal, do PIB, né? Isso. E poupança também é muito baixa no Brasil. Isso. Então vamos pegar o dado do IBGE, dessa última pesquisa. A taxa de investimento no primeiro trimestre de 2010 foi de 18% do PIB. Superior à taxa do mesmo período do ano anterior, que tinha sido de 16,3%. A taxa de poupança alcançou 15,8%. O senhor acha possível chegar ao final de 2010 com aqueles pretendidos 22%, 23%? De jeito nenhum. Não chega? De jeito nenhum, não chega. A nossa taxa de poupança fica aí nesses 16%, 17% do PIB, e olhe lá. Comparar com a da China, que é de 50% do PIB? Você já explicou por que um cresce a 9%, 10%, o outro cresce a 4%. Já explicou. Parte, você já acabou de dar, você mesmo explicou. Então a nossa poupança está por aí. Podemos tomar a poupança externa na faixa de 3% do PIB, que é um número aceitável, não vejo nenhum problema hoje para o Brasil, 3,5%. Quer dizer, nós vamos chegar aí a uns 20%. Com a poupança externa? Com a poupança externa. A uns 20% de investimento. E olha lá. Isso é normal em país emergente, do porte do Brasil, mais ou menos, econômico, ter uma poupança tão baixa, um investimento tão baixo? Não, o Chile tem mais. O Chile tem uma poupança maior. O Chile, né? O Chile tem uma poupança de uns 25%, 25%. O Chile poupa mais. A poupança privada é muito difícil de se influenciar. Ela deriva de muitos aspectos que estão dentro da sociedade. Então o governo teria que contribuir. A poupança hoje do governo, eu acho até que ela é meio negativa. Poupança, não superávit primário. Superávit primário é outra medida. Então, se ela é negativa, teria que aumentar essa poupança. O que o senhor está chamando de poupança seria o déficit nominal. Quer dizer, que é negativo? O que eu estou chamando de poupança é o superávit entre as receitas correntes e as despesas, excluindo o investimento, mas incluindo os juros. Tá certo. O superávit primário, ele pega as despesas, incluindo os investimentos... E tira os juros. E tira os juros. Para você medir a poupança, você tira o investimento e inclui os juros. Tá certo. Então dá uma medida um pouco diferente. O senhor falou em poupança externa, projetou até, pode conseguir mais 3% e tal. Nós estamos já em 2%. 2%, 3%. Mas com essa crise da Europa, a possibilidade da retomada da economia americana numa velocidade maior, esse prognóstico, o senhor acha que é possível ser mantido? Eu acho que sim. É claro que o problema da Europa preocupa. A Europa é uma parcela muito importante da economia mundial. Entre a recessão, a recuperação americana não é absolutamente garantida, nem ela tem sinais de fragilidade. Do lado tem a China, mas a China também depende dos Estados Unidos e da própria Europa. Então há uma interligação total. Há uma preocupação nesse sentido, inclusive nós podemos ser afetados na própria conta de capital, quer dizer, na possibilidade de financiar déficits e transações correntes. Se nós formos afetados nisso, o que vai acontecer conosco? Como a nossa taxa de câmbio é flutuante, a taxa de câmbio vai corrigir, ela vai subir. E aí afeta a inflação. Aí tem que subir mais os juros. E aí tem que fazer mais economia fiscal. Então, realmente tem aí eu estou fazendo ao responder à colocação do Dorival, eu estou fazendo uma colocação genérica. Eu estou dizendo, olha, tudo constante, sem crise, sem... Ceteris paribus. Ceteris paribus, quer dizer, claro que pode ter uma turbulência aqui, outra acolá, mas sem uma crise profunda. A gente pode ter 3% de PIB de poupança externa com absoluta tranquilidade do ponto de vista da gestão das contas externas. Com os 16, 17, vamos chegar a uns 19, 20% de taxa de investimento. Isso dá para a gente crescer uns 4, 4,5%. E olha lá.
Então, quer dizer, esse gargalo da infraestrutura vai continuar ainda por muito tempo, porque não tem investimento? Vai saindo aos poucos. Não tem investimento. Pouco, assim, né? Pouco, Um mas país como o é Brasil. melhor ter pouco investimento que nenhum investimento. Então, o problema é que as pessoas querem soluções, isso é um receio, só um minuto. Um receio como economista profissional de governo, como burocrata, tecnocrata, as pessoas querem resolver problemas que levam décadas. E em um mandato de 4 anos não resolve. Os 5 anos em 55, Você viu o que né? deu. E numa democracia que os setores de pressão vêm de todos os lados, né? Todo mundo quer puxar para o seu lado. Claro, e é evidente, a vida democrática é isso. assim, é bom que seja, que essas pressões se façam em aberto. Então, esses problemas têm solução, você vê. Eu até falei, nós estamos reduzindo a taxa de juros. Nós estamos levando quanto tempo? Já 25, um quarto, não. Já quando temos no plano real, temos 15 anos, 16 anos no plano real. Agora que nós estamos tendo financiamento imobiliário, direito. De longo prazo, que não tinha, de né? longo prazo. Então, professor, eu queria voltar um pouquinho para a inflação. O índice que serve de base para as metas inflacionárias, né, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né, calculado pelo IBGE, registrou em maio último a marca de 0,43%, apresentando, portanto, um recuo com relação a abril, que tinha sido 0,57%, e também março, que foi 0,52%, e fevereiro também, que tinha sido maior ainda, 0,78%. Se a inflação está caindo, por que o Banco Central insiste na taxa de juros? O senhor já explicou isso, mas eu lhe pergunto, esse índice, essa mexida boa, digamos assim, no IPCA, não é um sinal de que, olha, o Banco Central tem que ir mais cauteloso nessa tomada de elevação da taxa de juros. Pode elevar menos, porque a economia, o setor de preços já está respondendo. Pode ser lido assim? Pode ser lido como um início de resposta. Pode, mas tem que ser lido com cautela. Agora que nós entramos na estação do ano de reajustes salariais, então, e reajuste de preço. Tem isso, né? Então é preciso realmente o Banco Central manter-se firme. Não acredito que ele precise fazer um terceiro movimento de 0,75 pontos percentuais. Pode fazer um terceiro movimento de 0,5, um outro 0,5, chegar ao final do ano aí com 11,5. Não pode parar onde está, não? Eu acho que não, porque a inflação caiu em parte também, com toda a cautela que nós temos que olhar isso, e pode ser simplesmente um movimento normal, um recuo para a retomada de força, mas isso também está, esse recuo da inflação espelha a certeza do segundo movimento. E a certeza do terceiro movimento vai levar isso mais para baixo. O momento de parar realmente é delicado, o Banco Central pode errar ou acertar. Né? Professor, alegria de Copa do Mundo, ano eleitoral onde os gestores, os prefeitos, governadores, presidentes, ministros, ficam coçando para gastar mais, todo mundo pressionando e tal. O senhor acha que esse ano pode ser um ano meio em função dessas demandas e em virtude da eleição, os gastos do governo podem explodir? O senhor acha que a oposição está certa ao ficar criticando um certo descontrole dos gastos do governo? Há esse descontrole? Eu não vejo descontrole nenhum. Não, né? Eu não vejo, não consigo chegar a descontrole nenhum. Aliás, o governo Lula tem dado... Mas gasto com o pessoal, não deu um salto? Não, mas isso foi uma reestruturação feita em 2008, antes da crise. Uma reestruturação de longo prazo de carreiras que aumentou o gasto com salários, talvez em 1 ponto de percentagem do PIB em 2010 em relação a 2008. No máximo, eu acho que é menos de 1 ponto de percentagem do PIB. O que significa algo como 5% da despesa do governo federal, se tanto. O senhor não faz coro com essa crítica de que os gastos correntes do governo realmente perderam o controle? Então, não, absolutamente, não tem nenhuma perda de controle, pelo contrário, o governo reduziu aí, contingenciou mais 10 bilhões de reais, que realmente não vão mudar o mundo, mas o governo tem dado a demonstração que ele está subindo os juros, está lutando, discutiu aí problema de reajuste dos aposentados, da Previdência Geral, do INSS. É 6,5%, 7%, maior briga. Isso é uma coisa ínfima. E o governo está brigando contra, quer dizer, é preciso realmente... O governo Lula tem dado um exemplo extraordinário disso. Isso é inédito, de comportamento fiscal responsável. Não há. Professor, vamos entrar nas transações correntes, que é o principal item do balanço de pagamentos.
muitos economistas estão olhando hoje para as transações correntes e dizendo, ó, está aqui o sinal da nossa grecificação, quer dizer, nós vamos virar a Grécia, entendeu? Vamos perder o controle das contas externas e tal. Então, os dados do Banco Central do Brasil é que nós fechamos, o saldo em transações correntes do país fechou negativo em 4,583 bilhões de dólares, acumulando no primeiro quadrimestre deste ano um déficit de 16,728 bilhões de dólares. Tá? Então já há quem projete um déficit de transações correntes para 2010 na faixa entre 50 bilhões de dólares e 60 bilhões de dólares. Isso eu lhe pergunto, primeiro, como financiar esse déficit? De que forma o Brasil vai cobrir esse déficit dentro do balanço de pagamentos? E segundo, nós temos, esse realmente é um sinal de alerta? Acendeu a luz vermelha sobre as contas externas do Brasil? As pessoas não entendem que nós temos taxa de câmbio flutuante. A taxa de câmbio, quanto é que está o câmbio hoje? Já está em 84. Está reagindo. Alguns economistas acham que o câmbio não reage porque os mercados não enxergam os problemas. Ou seja, é o cúmulo. Porque do jeito que os economistas de oposição estão alertando para o perigo do balanço de pagamentos, basta que os bancos, os financiadores internacionais tenham alguém capaz de ler a língua assim portuguesa e ver o que dizem nos jornais os economistas da oposição. Ela vê que há alguma pergunta. Então, isso tem obrigação de ver. Porque esse negócio de dizer que o culpado do problema da Grécia é a Grécia é muito curioso, é bizarro. Porque onde é que estavam os economistas dos bancos alemães pagos a preço de ouro? O que eles estavam fazendo, pergunto eu? Estavam olhando o quê? Estavam manipulando os dados lá da... Então, quer dizer, eles tinham... Quer dizer, que o banco... Então, esse negócio de socorrer a Grécia, não. Ninguém socorreu a Grécia. O que a Europa fez foi socorrer os bancos alemães, os bancos franceses. Muito bem, não tem nada contra, né? Tem que fazer mesmo. Porque a alternativa é muito pior. Então, tem que fazer mesmo. Mas não venha me dizer que está sendo... Então, a taxa de câmbio reage. Os economistas dizem, não, porque não reage como? Tá claro, o Brasil não esconde dados. O Brasil é um país absolutamente aberto. Todo mundo discute, todo mundo fala mal do governo, todo mundo fala o que bem entende. O Congresso está aí, o Senado, tem oposição, tem imprensa livre. O Brasil não é desses países. Então, quer dizer, só não sabe das coisas que não quer. Quer dizer, quando o senhor diz que o câmbio reage, o senhor está dizendo que o câmbio, ao reagir, ou seja, o real vai se desvalorizar com relação ao dólar, aumentam as exportações, as importações pioram, caem, e aí há uma tendência para o equilíbrio. E há uma tendência mais de inflação, o Banco Central tem que subir mais os juros e o governo tem que segurar as suas despesas. Então, tudo leva a... Professor, credibilidade de número, que uma economia moderna, democrática e tal, tem que ter credibilidade nos seus números, não é isso? Claro. E uma das críticas à Grécia é que os números foram ali, foram manipulados ao tipo que os países das repúblicas de banana, chamadas repúblicas, eram acusados de e tal. Aí o senhor falou que economistas alemães estiveram lá dando suporte, consultoria ao governo grego, e os números foram manipulados, com críticas de jornais e tal. Aí o senhor falou que os números do Brasil têm alta credibilidade. É isso mesmo? A gente pode dizer que os números do Brasil, que sempre gozou de muita crítica em outras épocas, hoje esses números alcançaram um patamar de credibilidade no mundo inteiro? Eu só farei uma correção. Os números do Brasil sempre tiveram credibilidade. Nunca tiveram. Tem algumas discussões recentes, o governo andou fazendo algumas coisas, por exemplo, com a capitalização do BNDES, em vez de capitalizar claramente o BNDES, fez um empréstimo, e aí aquilo vai para o ativo do Tesouro, aumenta o passivo na dívida e diz que a dívida líquida não aumentou. Isso gera um certo desconforto na análise. Tanto que quando você olha a dívida líquida brasileira, ela está baixa. Mas eu, por exemplo, como analista, estou começando a examinar a dívida bruta, coisa que eu nunca tinha feito antes. É claro que tirar as reservas internacionais tem que tirar. Agora, começar a tirar crédito para instituições financeiras, fez o crédito para a Caixa Econômica na base também do capital de segunda linha, como é que é em português? O capital second tier em inglês, mas o capital de segunda linha. Então essas coisas são pequenas coisas, E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou qualquer observação ao nosso programa,
entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Se você quiser fazer contato diretamente com o nosso entrevistado, use o seguinte endereço eletrônico: carlos.freitas@corecondf.org.br. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Carlos Eduardo Freitas, ex-diretor do Banco Central do Brasil. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.